37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Irmão, meu testemunho é esse. Eu tive um problema muito sério no pé, que eu tinha uma paralisia, né? E aí eu não conhecia Cristo ainda. E aí comecei a me tratar com o médico e ele falou assim: tu vai ir para uma cadeira de roda, tu não vai andar mais. E aquilo me deixou muito triste. Quando eu andava pensando: vou para a cadeira de roda, vou para a cadeira de roda. Claro, eu não tinha Cristo, não tinha em quem confiar, né? Aí passou-se um tempo, veio um médico para cá, e aí alguma pessoa me avisou: veio um médico muito bom, deu ossos para cá, e eu fui lá, sendo que fui a primeira cliente a entrar no consultório desse médico. Deus enviou. Aí ele me examinou, eu contei toda a história para ele, mas aí eu já tinha Cristo, já tinha me encontrado com Cristo, né? Já tinha em quem confiar. E aí o médico falou para mim: tu precisa fazer 1 ano de fisioterapia. Irmã, eu com dificuldade de pagar uma fisioterapia particular. E aí Deus começou a agir, porque eu me encontrei com uma pessoa e contei a minha história, que eu precisava de um fisioterapeuta. 1 ano de fisioterapia e não tinha como pagar. E aí essa pessoa me disse: eu tenho uma prima fisioterapeuta e vou conversar com ela. Ela é em Rivera. E Deus foi tão maravilhoso que abriu as portas. Essa moça se dispôs a me dar fisioterapia, 1 ano de fisioterapia. A irmã já vê a mão do Senhor, que Deus já tinha começado a agir. Aí eu fiz 1 ano de fisioterapia com ela, um dia sim, outro não, eu ia lá em Rivera fazendo. Aí o médico de tanto em tanto marcava para mim lá. E Deus foi tão maravilhoso que essa fisioterapeuta, sem ser minha conhecida, ela se dispôs: me avisa o dia que tu tem médico, eu vou junto. Aí ela ia no consultório junto, conversava e tal. Passou-se o ano, o médico falou para mim: agora é hora da cirurgia, vamos operar esse pé. E aí, sabe como é? As pessoas negativas só dizem assim: olha que tu caminha na ponta do pé, mas tu caminha. Olha que eu conheço uma pessoa que já fez esse tipo de cirurgia e nunca mais andou, foi para cadeira de roda. Mas, irmã, como eu já tinha Jesus, comecei a confiar. E aí conversei que tinha a irmã Celina, que talvez alguns irmãos lembrem dela, que ela já partiu com o Senhor. A irmã Noemi, esposa do pastor Jorge, que é muito amiga, a gente sempre andou junto, sempre trabalhamos na obra junto. Eu contei a história para ela, que eu estava com medo, e ela falou: vamos orar, vamos pedir uma resposta do Senhor, vamos orar. Se não for para te operar, Deus vai fechar a porta. Já minha oração pela madrugada vai ser essa: Senhor, se é para ela ficar pior, bom, fecha as portas. Irmãs, e esse médico só atendia particular, não era para o SUS, não fazia. Aí eu falei para ele: doutor, quanto que o senhor vai me cobrar? Não sei, vamos ver o que o anestesista vai te cobrar. E quando os irmãos sabem que quando uma cirurgia particular é tudo particular. E aí eu não tinha como pagar. Aí conversando com as irmãs, era a irmã Eloá também, que já partiu com o Senhor, que eram pessoas, irmãs e mais, a igreja. Não posso citar só uns, mas eram pessoas assim que eu lembro, a irmã Mália junto comigo orando: tu confia no Senhor, porque Deus não vai deixar tu ficar pior. Aí chegou o dia aí eu disse para ele, aí ele disse assim: se o anestesista não tiver pena de ti, eu também não vou ter. E aí eu comecei a orar e contei isso para as irmãs, a irmã Noemi: tá bom. Irmãs, eu lembro que eu fui falar, um anestesista que trabalhava com esse médico, ele é primo da irmã Celina, eram primos, não sei como, mas eram primos. E a irmã Celina falou assim para mim, falou, irmã, com um anestesista, eu falei: quem? Eu digo: Rubens Padilha. E ela falou: irmã, não pode, o Rubens é meu parente, mas o Rubens é muito, ele não tem pena de ninguém, ele é muito careiro, ele não se compadece de ninguém. Aí eu falei para ela, digo: irmã Celina, esse que eu quero. E ela disse: como, irmã? Esse que eu quero ver a ação de Deus, eu quero ver Deus agir aí. Se ele é assim, Deus vai
vai tocar no coração dele. Mãe, mas ele é... Mãe, ele não tem pena de ninguém. Eu digo, mas Deus pode fazer ele ter pena de mim. E aí, irmãos, foi assim. O médico disse, tal dia, vai a 1h no hospital, que o anestesista vai estar lá, vai lá falar com ele. Aí, quando eu entrei na sala dele, ele disse, é tu que vai optar para operar? Eu digo, sim, eu não tenho dinheiro, não sei se vou operar, não vou vir falar com o senhor. Mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar agora. E ele olhou e riu e bateu assim no meu ombro. Disse, muito bem, eu gosto de pessoa sincera. Eu vou te fazer igual anestesia. Aí eu desci no hospital, esperei o médico, 2 horas ele ia estar lá. Ele disse, o que é que o anestesista te disse? Eu falei, ele disse que eu paguei ele depois e como puder. E ele disse, eu te faço o mesmo. Aí eu brinquei com ele, falei, doutor, e se ele disser que nada? Eu te digo que nada, cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia. Aí o hospital, tudo, ele arrumou, não sei como, para me fazer usar o hospital, porque era tudo particular. Aí eu fiz a cirurgia, irmão, para a glória do Senhor. Quando eu fiz a cirurgia, o doutor pensava que era uma coisa, era outra. Eu tinha 2 tendão, porque tendão é um só, falou o médico. E eu tinha 2 tendão. E aí, antes disso, eu tinha uma patroa muito antiga, foi na primeira patroa, soube da cirurgia, porque inclusive foi o esposo dela que disse para mim que vinha esse médico novo. Aí ela disse, ela foi no consultório, sem me dizer, falou com ele. Disse, olha, ela é uma pessoa que eu quero muito bem, e eu quero saber se o senhor não vai deixar ela pior. Olha que ela caminha toda errada, mas ela caminha. O senhor não vai deixar ela pior? E ele disse assim, não, ela pode ficar 50% ou não melhorar nada, mas pior não vai ficar. Mas qual é a garantia que o senhor dá? Ele falou, nenhuma. Quem que lhe garante que a senhora vai chegar viva em casa agora? Disse para ela. E ela disse assim, só Deus, doutor, mas vou lhe dizer uma coisa, eu tenho possibilidade de chegar viva em casa. Posso não chegar, mas tem. Tá, eu não sabia disso. Aí ele me fez a cirurgia, a minha mãe estava lá, meus irmãos esperando o resultado, e aí ele falaram com ela como é que ela tá. Ela tá bem, mas não levo nenhuma esperança que ela vai voltar a caminhar, porque eu pensei que a cirurgia dela era uma coisa e era outra. Isso eu falei pro meu colega, quando eu abri a perna dela, o calcanhar me saltou um pus preto que me lavou, que eu digo agora, já estou metido, seja lá o que Deus quiser, porque ela não vai andar mais, porque tirei um tendão, não sei como é que é, deixei um só e não garanto. Aí ele falou para minha mãe que perigava muito possivelmente que eu não fosse andar mais. E aí eu notava, irmãos, que quando eu estava lá no hospital, que ele entrava no meu quarto, e ele foi um médico, por eu ser assim, eu acho que a primeira clienta dele, sei lá, e ele, até hoje me dou muito com ele. Ele ficava assim, eu via que ele notava que ele ficava engraçado. E aí eu fiquei 3 dias no hospital, ele chamou a minha mãe e disse, leva ela para casa por causa de uma infecção, muito perigoso, sair do hospital para pegar uma infecção. Todo dia enrole a perna dela num lençol branquinho, e troque todo dia por causa da infecção, cuide muito. Aí já com a perna engessada, vim para casa, fiquei 15 dias, ele disse, daí a 15 dias a senhora me traga ela aqui. Aí fui, aí ele olhou e tudo, fica mais 15 dias com esses dias, depois vamos tirar. Aí voltei para tirar, ele disse, consegue, disse para minha mãe, ela tem que trazer 2 moletas. Aí comecei a andar de moleta. E aí, daí a 15 dias para mim voltar lá, voltei andando com a moleta na mão, só levei para descer do carro e entrei no consultório com a moleta, não caminhando de moleta, já com a moleta. E ele deu um grito, falou, graças a Deus, senta aqui que eu vou te contar uma coisa. Ele dizia assim, ó, eu pensei que tu não ia andar nunca mais. Isso me trouxe nervoso, eu não conseguia dormir porque eu garanti que pior tu não ia ficar. Mas tudo foi a mão de Deus, eu sei que Deus estava comigo, né, em todo o tempo, as orações, Deus mostrou que era para mim fazer a cirurgia.
Irmãos, poucos me conheceram desses que estão na igreja agora, que eu caminhava na ponta do pé. Eu caminhava na ponta dos dedos. Engraçado que aí quando eu toquei o calcanhar no chão, eu senti que parecia que eu tinha uma bola. Eu disse, o que eu tenho embaixo do meu pé? Ele disse, não, é porque tu não sentiu o calcanhar, tu nunca soltou o calcanhar no chão, agora tu tá pisando. E aí eu disse assim, e ele disse, vem caminhando até onde eu tô, e eu não consegui dar um passo. Aí ele disse assim para mim, tu sabe como é que Nenê caminha? Ele tenta caminhar e cai, tenta caminhar, assim vai ser, tu vai tentar caminhar e cair, vai cair. Aí tá, aí passou acho que uns 15 dias, eu tirei as moletas. Aí voltei no consultório, aí ele pulava no consultório, dizia, graças a Deus. Aí ele disse, eu pensei que eu ia te deixar pior. E eu falei para ele, irmãos, doutor, eu orei muito pelo senhor. A minha igreja orou pelo senhor. Para que Deus usasse a sua mão, não fosse o senhor que me operasse, mas sim o Deus. Aí contei para ele, sabe que a história do anestesista que o senhor mandou falar, e eu digo, eu fui, alguém ainda me disse que ele é o mais careiro, ele disse, mas é verdade. E eu digo, eu pedi para Deus que se não fosse para me operar, que ele não quisesse me fazer anestesia, porque aí eu não ia ter como fazer. E aí eu senti que era Deus. Mas eu sei que Deus não ia deixar o senhor fazer coisa pior. E foi um sucesso, para a glória do Senhor. Passou uns dias, ele me chamou no hospital, fez uma junta médica com um Soleste lá de Ribeira e um José, não me lembro como é, um que tinha de ossos, 2 médicos do Uruguai. Ele trouxe na Santa Casa e me chamou para fazer uma junta médica para contar toda a história do meu pé. E aí eu disse, mais uma vez eu disse para ele, foi Jesus, não foi o senhor, eu sei que Deus usou a sua mão. E ele falou, muito bem, continua rezando por mim, porque a situação que eu me senti e a responsabilidade de eu dizer que pior tu não ia ficar, eu te pôr numa cadeira de roda, mas foi Deus, foi Jesus. Isso é um pouco do meu testemunho, irmãos, viu? Para a glória do Senhor, porque Deus é muito bom e tem sido muito bom, e eu sou feliz por isso. Quero estar nas mãos do Senhor até que Ele me chame. Bem, que Deus possa abençoar cada irmão desse testemunho para a glória do Senhor.